Bom, já está conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães, Som Imagem no Jornal da Manhã. Vera, bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e também para quem nos ouve e nos assiste nesta sexta-feira. Ô Vera, e é uma sexta-feira com ares de trégua na crise em Brasília, se está diante de um breve estio da chuva de verão. Como é que chamou o presidente da República, não é, Vera? Ou a gente pode contar com um acordo um pouco mais duradouro? É por hora ou é para sempre? Não diria para sempre, ainda mais nesse governo, estimar que alguma coisa é para sempre é muito arriscado, Thiago, mas eu espero que também não seja um estio breve. Ontem a gente discutiu bastante isso no 3 em 1, foi uma discussão bastante profícua. A economista Zeina Latif fez um artigo na véspera, ontem, portanto, falando que talvez Bolsonaro precisasse entrar no que ela chamou de curva de aprendizado ali. Curva de aprendizado da própria presidência. Alguém que foi eleito em cima do confronto, graças ao confronto com o PT, em muita medida, em larga medida, e que agora precisaria entrar numa curva de aprendizado do que é a presidência de algo diferente. Se for isso, e se ele estiver consciente de que a crise escalou a um patamar muito elevado em pouquíssimo tempo e por nada, sem ter sido provocada pela oposição, sem ter sido gerada por algum fator da economia ou algum fator externo, totalmente autoimposta por ele, pelos seus apoiadores e pelo próprio governo, se ele se conscientizar disso, e acho que houve vários sinais que levaram o presidente a poder se conscientizar disso, a sublevação ali da Câmara, que aprovou a emenda ampliando o caráter impositivo do orçamento, a reação dos mercados que chegaram a cair a bolsa e o dólar a chegar a R$4 depois de muito tempo, os empresários que foram procurar o vice Hamilton Mourão em busca de alguma guarida, enfim, houve vários sinais de que a coisa podia desandar. O próprio Paulo Guedes ameaçando que não era eterno e que não tinha apego ao cargo. Então, tudo isso pode ter levado os agentes da crise, de um lado e de outro, a achar que talvez a elevação do tom neste momento e desta maneira não fosse um bom negócio para ninguém. Se for isso, a gente pode contar com uma trégua que leve àquilo que importa neste momento, a aprovação da reforma da Previdência. Então, ontem ela andou, não por acaso. Graças a esses sinais, a política é muito feita na base de sinais. Graças a esses sinais positivos, andou em vários aspectos. O PSL, partido do presidente, fez algo que ele deveria ter feito no dia 1, fechar questão a favor da reforma. E o presidente da CCJ, que também é do partido do presidente, fez o que deveria ter feito no dia 1, depois de indicado o presidente da CCJ, que foi nomear um relator para a reforma. Essa fase na CCJ tem que ser uma coisa express, muito rápida, porque é só discussão sobre a admissibilidade da proposta. Não se discute neste momento o mérito, não se discute se vai se aposentar com 62, 65 anos. Se discute apenas se a reforma é admissível sob o aspecto da Constituição. Então, que essa fase passe de uma vez, já deveria ter passado. O cronograma inicial previa que já em março se estivesse na comissão especial. Se perdeu um mês aí nessa tramitação. Então, a comissão especial agora vai ser composta, aí sim a dinâmica do parlamento vai ser mais complexa, porque a oposição vai tentar obstruir, porque o governo vai ter que mostrar que tem maioria, vai ter que ceder em alguns pontos da reforma, já está ciente de que vai ter que ceder. Então, aí a reforma entra na sua fase realmente crucial. Por que os entendimentos que podem ser um estilo passageiro ou uma trégua mais duradoura também foram importantes em outros aspectos? Ontem se destravou também o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Ele vai andar mais rapidamente na Câmara e pode andar em paralelo no Senado por meio de projetos apresentados por algum senador. E também a outra pauta do Paulo Guedes, aquela que viria depois da reforma da Previdência, vai encontrar um meio de começar
a tramitar na Câmara, também por meio de grupos de trabalho. Então, a reforma tributária, que é bastante importante, já vai começar a passar por um esquenta, Tiago, na Câmara. Então, ela começa a tramitar num grupo de trabalho para que depois que a Previdência seja aprovada, ela entre imediatamente na fila, já mais madura e já sem todos esses solavancos que a Previdência enfrentou. Agora, Vera, me diz uma coisa, esse arranjo em que Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes assumam a negociação da reforma da Previdência, de uma certa maneira alijando o presidente Jair Bolsonaro, isso pode fazer com que o presidente se dedique ainda mais ao discurso ideológico nas redes sociais? Você acha que isso é possível? Eu acho que esse risco existe, ele é bastante grande. Eu conversei com os principais atores do dia de ontem, depois dessas conversas. Eles reconhecem que isso pode acontecer, principalmente o presidente da Câmara. Ele se viu diante de um fio da navalha muito tênue, Thiago. Se ele esticasse mais a corda, cobrando o Bolsonaro a articular, a conversar com o Congresso, isso seria entendido como chantagem, como vinha sendo trabalhado ali nas redes sociais bolsonaristas, como chantagem, como algo, o convite a algo não lícito. Então, ele se viu diante de uma situação em que se investisse muito nesse discurso, ele ia ser considerado de armar pautas bombas, etc. Ele preferiu recuar também alguns passos à beira do precipício. O precipício era para todos cairiam nele. A economia mergulharia, o Paulo Guedes corria o risco de ir embora, o Bolsonaro ia se ver com seu governo encalacrado em 3 meses e o Rodrigo Maia não ficaria numa situação melhor. Se passaria aos olhos da nação como alguém que estava fazendo algum tipo de chantagem. Então foi um arranjo, momentâneo ou não, em que todos tiveram de dar uma recuada. Pode ser que o presidente, assim desobrigado da articulação política e de entabular a reforma, se sinta mais à vontade ainda para fazer guerrilha ideológica. Só que o que ele tem de ver, e que eu acho que os últimos dias foram muito pródigos em mostrar, é que esse tipo de ruído não ajuda. Mesmo que haja outros trabalhando, se ele ficar fazendo ruído, isso não vai ajudar em nada, não vai ampliar a sua base de apoio. A gente viu isso, ele foi a uma emissora de TV, a TV Bandeirantes, para tentar fazer isso, ampliar a sua base de apoio, foi um desastre. Então ontem, por exemplo, na live que fez no Facebook, Bolsonaro já estava bem mais propositivo, não fez nenhum tipo de provocação a ninguém, estava mais simpático ali, brincando com o Ernesto Araújo. A live ainda sofre daqueles problemas estéticos graves, né? Tem aquela cara de transmissão clandestina da Al-Qaeda, mas isso está no preço do que eles acham que é a comunicação direta. Isso não vai mudar, dizem inclusive os atores mais próximos do presidente. Esquece, isso não vai mudar. Então, se ele conseguir manter esse canal, que ele vai manter, não adianta, já disse que vai manter, e não atacar ninguém, e não criar nenhuma marola para o seu próprio governo, já se está no lucro. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando na nossa programação e já aproveito para te desejar bom fim de semana. Vera, até. Bom fim de semana para você, Thiago, e para os ouvintes que não estiverem aí ao longo da programação.